Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. Eu gostaria que já, logo de início, você compartilhasse esta reflexão de hoje no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar e que o Senhor possa trazer enriquecimento à sua vida através das reflexões dentro do livro dos Salmos, cânticos e orações da alma. E hoje já estamos na nossa sétima reflexão. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 91. E o tema de hoje é Vivendo no Esconderijo de Deus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você tomasse este momento de devocional comigo em oração. E a partir desta oração nós iremos então proceder com a leitura de todo o texto pertinente para este momento. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes. E suplicamos ao Senhor que a partir deste momento o Senhor possa tomar cativa a nossa mente, instruir-nos, ó Deus, à luz da Tua Palavra e que haja edificação, ó Deus, na nossa vida espiritual. É o que nós pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos refletir dentro do livro dos Salmos, mais uma vez, estamos na nossa sétima reflexão com o tema Cânticos e Orações da Alma. E hoje nós estamos falando justamente a respeito do Salmo de número 91. E nós vamos perceber que este Salmo é um cântico maravilhoso e que traz uma mensagem profética que alegra o nosso coração. E para fundamentar esta reflexão de hoje, o textuário proposto nos diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. A verdade que deve ser aplicada na prática da nossa vida cristã diz: servindo a Deus, temos segurança para viver neste mundo. E a nossa leitura bíblica se encontra dentro do Salmo de número 91, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 7, lembrando aos irmãos que a literatura deste texto, deste salmo, é do verso 1 ao verso de número 16, a literatura completa. Então eu gostaria que você tomasse posse da sua Bíblia física, do seu smartphone, do seu tablet, no seu notebook, e que possamos fazer esta leitura com reverência que é devida à palavra de Deus. Vamos lê-la então neste momento? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará até a ti. Este é o texto proposto para esta nossa reflexão a partir deste momento. Venha comigo e vamos ser edificados pela santa e poderosa palavra de Deus. Você sabia que esse Salmo de número 91 é um cântico para este momento de crise, para este momento de adversidade? Você sabia que este cântico nos é totalmente maravilhoso, justamente nesse momento que nós nos encontramos vulneráveis diante de todas as circunstâncias da vida? Veja, é possível também perceber que dentro deste salmo, palavras como refúgio, palavras como escudo, nos fazem lembrar de grandes homens de Deus, como Davi, como o próprio Moisés, e mesmo que a autoria deste salmo seja desconhecida para nós. E esta reflexão, ela visa trazer alguns objetivos que nós precisamos refletir a respeito desses objetivos logo no final desta reflexão. Eu espero que nós tenhamos alcançado, então, cada um deles, como identificar o autor, o título do salmo e também a sua classificação enquanto poesia. Compreender que nós precisamos viver em obediência e santificação para desfrutar então de toda esta proteção que nos é dada por Deus.
e reconhecer que Deus destaca anjos para intervir em nosso favor nestes momentos de crise. Você crê nisso? Você crê que esta palavra pode trazer edificação para a sua vida? Então eu digo para você, se inscreva neste canal, acenda a todos os demais conteúdos aqui já apresentados. Os conteúdos estão dispostos em uma playlist para facilitar a sua navegação e que você possa então ser ricamente abençoado por Deus através de cada uma das lições, de cada uma das reflexões já aqui upadas neste canal do YouTube. Aqui neste canal nós chamamos de Portal Bíblico. A nossa introdução de hoje para a nossa reflexão. Chegamos hoje a um dos salmos mais conhecidos. Eu ouso dizer que todos que ascenderem a este conteúdo, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, já leram por algum momento em suas vidas o Salmo de número 91. Inclusive, cheguei há pouco da oração de nossa igreja e este salmo foi lido como parte do devocional e como parte do período de oração. O Salmo 91 é uma página repleta de fé, repleta de sabedoria para a nossa vida cristã. Uma riqueza literária inspirada por Deus derrama-se por todo este saltério e que este hino se ressalta então dentre todos os demais hinos como uma palavra cheia de sabedoria, cheia de fé e que inspira a nossa vida cotidiana, revelando o amor de Deus, revelando o zelo de Deus, e mostrando o zelo de Deus para com a sua igreja, para com os seus filhos, né? Então, é importante que nós possamos declarar para nós que nós também estamos sob esta proteção do Altíssimo, sob o esconderijo do Altíssimo. Os aspectos gerais deste salmo, como por exemplo o autor, o título e a data de autoria deste salmo é um tanto quanto obscura. Não é possível sabermos ou declarar com clareza a quem seria o autor ou atribuir a algum personagem bíblico a autoria deste salmo, mas como nós vamos ver na Bíblia que nós temos, na Bíblia corrigida, na revista revisada, não há um título em itálico que atribui, como muitos salmos você pode observar estão atribuídos aos filhos de Corá, a Asaf, né, a Davi, a Salomão. Então muitos salmos têm um título em itálico que nos apresenta quem seria o autor, né, ou atribui a autoria a este personagem bíblico, o que não é o caso do Salmo de número 91. Mas é curioso notar que para alguns estudiosos judaicos, alguns teólogos judaicos, quando se sabe o autor de um salmo anterior, ou seja, o Salmo de número 90, e nós, inclusive, falamos a respeito do Salmo de número 90 na lição anterior. Você pode acessar este vídeo para você também ser edificado por este Salmo de número 90. E este Salmo de número 90, você deve se lembrar que é atribuído a Moisés. Então, esses teólogos judeus, eles atribuem um salmo seguinte que não possui autoria. Quando o salmo anterior possui uma autoria determinada, eles costumam atribuir, então, que este salmo possa ser deste autor. Então aqui, esse salmo poderia ser de autoria de Moisés, mas nós não podemos afirmar tal afirmação, mas nós podemos entender que pode ser sim Moisés, como também pode ser Davi. Nas linhas ou nas entrelinhas deste Salmo de número 91, nós podemos identificar um estilo literário muito peculiar ao grande rei Davi. Então, é interessante também nós notarmos que o Salmo de número 90, o Salmo de número 91, que é o que está sendo analisado hoje, o Salmo de número 92, eles fazem parte de uma trilogia, se é que nós podemos assim dizer, de uma trilogia bíblica que fala exatamente sobre confiança em Deus, né? O que poderia reforçar a tese de que estes salmos seriam de autoria atribuída a Moisés.
A classificação deste salmo, este salmo, ele é classificado como um salmo didático, um salmo de sabedoria, um salmo de devoção, um salmo de fé, um salmo de confiança a Deus, semelhante ao salmo de número 90. A poesia hebraica no Salmo 91 é um dos poemas mais ricos de todo o saltério. E talvez este salmo seja, junto com o Salmo 23, talvez um dos textos mais conhecidos e mais lidos de toda a palavra de Deus. O texto apresenta-se a nós cheio de imagens e de figuras de linguagem. Por exemplo, a voz aqui do salmista se alterna entre a primeira, a segunda e a terceira pessoa dos verbos que são empregados dentro deste salmo. Nos versículos 1 e 2, temos o emprego da primeira pessoa, eu. Os versículos 3 ao versículo 13 estão em segunda pessoa, tu. Por fim, nos versos 14 ao verso 16, a poesia retorna à primeira pessoa, porém, dentro desta construção literária, nós vamos perceber que este eu é apresentando o próprio Deus, quem agora empresta a sua fala para fomentar a riqueza deste poema tão maravilhoso. Sobre essas variações, alguns estudiosos olham para o hino por um prisma muito teológico, chegando a acreditar que nos últimos versículos é o próprio Deus quem fala. Em nosso humilde entendimento, temos apenas uma construção literária, não obstante a reconhecida inspiração divina do Salmo, como nós agora aprofundaremos a respeito do Salmo de número 91. Responde para mim, você já leu todo este Salmo? Eu conheço muitas pessoas que recitam esse salmo de cor, né? Talvez uma, duas vezes por dia, até mesmo no momento de oração, por que não? No momento de busca a Deus, no momento da adversidade, então nós nos colocamos a orar e oramos este salmo de número 91. Se você conhece esse salmo, se você conhece de cor, escreva aí no comentário e me fale como você tem sido edificado através desta rica palavra de Deus. O esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta é a versão corrigida. Na versão revisada, o texto diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, ou seja, meu bastião, minha fortaleza inexpugnável. Deus meu, em quem confio? A moderna noção de esconderijo não é muito diferente deste conceito de uma época tão remota quanto a época deste salmo. Criminosos perseguidos pela justiça sabem muito bem o que é se refugiar, e nós temos exemplos claros nesses dias mais atuais de criminosos famosos que tiveram seus esconderijos descobertos e tiveram as suas sanções enquanto homens que praticavam mal aqui nessa terra. Mas veja, aqui o contexto não é de homens maus se refugiando, né, ignorando a justiça, as sanções que lhes são devidas, mas aqui está falando de um ambiente de total gozo, paz e alegria, que é o nosso refúgio enquanto cristãos, e este refúgio é na presença do nosso Deus Altíssimo. Veja, debaixo de sua sombra ficamos invisíveis. Debaixo das suas sombras nós estamos invulneráveis a quaisquer ataques, sejam comuns ou os ataques espirituais. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Onipotente, detém a maior parte de proteção, ou o maior poder de proteção. Estando nele, somos indetectáveis por meio da nossa fé. Assim como foram os filhos de Israel no Egito,
Em Êxodo 12, versículo 33, é um texto que nós conhecemos e eu creio que você também o conheça muito bem, naquele momento onde há pouco tempo antes a Páscoa inclusive havia sido instituída como memorial e havia sido celebrada ainda no Egito. O Senhor deu uma ordem para que o sangue daquele cordeiro que estava guardado desde o 10º dia até o 14º dia do mês de Abibe, e ele sendo sacrificado naquela tarde, este sangue deveria ser derramado, aspergido nos umbrais, nas vergas das casas dos egípcios, dos judeus ali no Egito, e esta marca tornou o povo de Israel, o povo de Deus ali no Egito, agora totalmente seguro, né? Quando aquele anjo passou trazendo a morte de todos os primogênitos, não houve lamento, não houve pranto, não houve luto na casa do povo de Israel, porque eles estavam guardados debaixo da proteção do Deus Altíssimo, né? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, né? Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Veja, o Senhor está assegurando, não haverá praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. O sangue de Jesus, e agora o sangue da nova aliança em Jesus, é a nossa senha de segurança. Você crê nisso? O sangue de Jesus é a nossa senha de segurança. O diabo, aquele que se opõe ao nosso Deus, aquele que se opõe à nossa conduta sadia e justa, ele não pode nos tocar, né? Quando nós estamos em Deus, quando nós vivemos em Deus. O evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Veja, esta é uma verdade que está proposta para a minha vida e para a sua vida. Você pode tentar argumentar, mas este texto talvez não se aplicou na vida de Jó. E olha que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. E eu quero lhe dizer, este texto se aplica sim na vida de Jó, porque o adversário não tocou em Jó sem que tivesse recebido uma ordenança, uma autorização do próprio Deus. Caso contrário, o diabo não teria tocado na vida de Jó. Jó é uma demonstração bíblica clara de um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e que, por certo, se refugiava sobre este esconderijo do Altíssimo. Não te assustarás. Falar sobre este tema nesses dias modernos, nesses dias históricos que nós estamos vivendo, é um tema difícil. E é importante que nós tratemos desse assunto, que nós podemos trazer estes assuntos para a nossa reflexão, para que nós possamos trazer a nossa fé à tona e entender em quem nós estamos estabelecidos como povo de Deus. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas ou que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Jesus nos alertou, veja, Jesus nos alertou a respeito das lutas e das tribulações que teríamos enquanto seres humanos, enquanto filhos, aguardando, embora gemendo, né, pela expectação da redenção do nosso corpo em Cristo, da glorificação do nosso corpo em Cristo, mas enquanto estivermos inseridos aqui neste mundo, embora que de passagem, porque nós somos cidadãos dos céus, nós sabemos que o próprio Cristo nos instruiu a respeito das adversidades que aqui teríamos. João capítulo 16, versículo 33, ele mesmo diz: tenho-vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas ele conclui dizendo: mas tende bom ânimo.
E ele nos assevera: eu venci o mundo. Quando Jesus, que também sofreu tribulações, aflições, foi perseguido, morreu da forma mais terrível e humilhante que um indivíduo poderia morrer naquela ocasião, e assim ele morreu. Quando nós olhamos para tudo o que ele passou, e ele não esmoreceu, ele não desistiu, ele cumpriu cada milímetro do propósito, daquilo que fora proposto por Deus, no intuito de nos reconciliar ao Pai. Então veja, ele me diz, né, você também pode passar por adversidade, você também pode passar por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Quando eu vejo Jesus declarando que ele venceu, eu posso subentender ou posso entender perfeitamente que ele está dizendo para mim: você também vai vencer, você também vai ter êxito. Então estejamos sob esta proteção, sob esta sombra do Altíssimo, ainda que o sol nasça para todos, para o justo e para o ímpio. Mas a sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente são para aqueles que estão em Cristo Jesus. A condição de seres vivos nos dias atuais nos deixa expostos a muitos perigos. Doenças podem atormentar a humanidade rapidamente. E olha o que nós estamos vivendo nesses dias de hoje. Hoje é 20 de abril de 2020 e nós já estamos há mais de 40 dias naquilo que é chamado de quarentena por causa de um problema de saúde, um problema, uma calamidade mundial, uma pandemia mundial. E veja como a palavra ela também nos instrui, né? São as adversidades, são as tribulações que nos sobrevêm enquanto seres humanos e que vivemos ainda aqui neste mundo, sendo atormentados por questões que estão relacionadas à nossa humanidade. Agentes patológicos invisíveis como o vírus, bactérias, podem comprometer a nossa saúde e a saúde de uma população inteira de forma abrupta, rapidamente. Mas temos uma promessa e eu preciso crer nessa promessa. E esta promessa me diz que Deus nos guardará da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Nós precisamos nos apegar a esta palavra e não temer aquilo que uma enfermidade pode nos fazer, não temer aquilo que o homem ímpio pode fazer com o nosso corpo físico e não temer a morte, e entender que a nossa vida está na palma das mãos de Deus e Ele tem o controle de todas as coisas e Ele tem os nossos dias contados. Então, aquilo que acontecer comigo é providência de Deus e eu preciso ter esta mentalidade sadia para que eu não sofra sem necessidade, para que eu não me aborreça sem necessidade e que eu tenha então esta boa compreensão. Esta palavra ministrada neste momento que você vai ver talvez pela manhã ou à tarde ou à noite, é uma palavra que vai chegar como uma flecha do Espírito Santo lançada contra a sua mente, ao seu coração, para trazer-lhe segurança, fé e paz nesta sombra do Altíssimo, onde nós estamos estabelecidos. Além desse campo natural, temos lutas espirituais também. Todavia, devemos nos lembrar que Jesus venceu o diabo e ele também venceu a morte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 diz: e o que vivo e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e as chaves do inferno. Algo que podemos aprender com o diabo. Que coisa curiosa, né? Será que eu consigo aprender algo com o nosso adversário, o diabo? Sim, nós podemos aprender. Nós podemos aprender, por exemplo, resiliência. Podemos aprender como ele continua firme no seu propósito,
ainda entendendo que ele já está derrotado, né? E ele ainda continua firme no seu propósito para tentar arruinar a nossa vida, tocar na nossa vida, mas nós estamos estabelecidos na sombra do Onipotente, na sombra do Deus Todo-Poderoso. Então o adversário não terá como tocar em mim e tocar em você. Mas aprendamos, nós muitas das vezes negamos a nossa fé, muitas das vezes nós desanimamos ao meio do caminho e nós temos que também exercer essa resiliência cristã e seguir em frente, seguir avante, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Ainda que o nosso adversário, qual um passarinheiro astuto, um mestre em armar as suas arapucas, um mestre em enganar, um mestre na arte de emboscar, tente montar armadilhas malignas e invisíveis para atraí-lo e fazê-lo cair. A Bíblia nos apresenta um Deus no Salmo 121 e o salmista diz que o Senhor ele não dorme e ele não tosqueneja. Ele vai rastrear cada uma dessas armadilhas e ele vai detectar toda ação maligna. E você sabe o que Deus vai fazer? Ele vai trazer livramento para a nossa vida e para a sua vida. Você acredita nisso? Eu preciso muito que você acredite nesta palavra, que você construa a sua fé sobre esta palavra que é tão enriquecedora neste momento em que estamos vivendo. Porém, para vivermos sob a sombra do Onipotente, temos de recepcionar a sua mensagem. Nós temos que viver esta mensagem diariamente e tê-la viva dentro do nosso coração. Não basta apenas ser um leitor da palavra, não basta ser alguém curioso e querer entender a palavra, mas nós temos que guardar esta palavra no nosso coração. E nós temos, biblicamente, uma palavra muito séria que diz que quando esta palavra está guardada no nosso coração, há uma razão pela qual o salmista guarda a palavra no seu coração. E ele diz, para não pecar contra ti. Então a palavra é o aspecto de busca que é progressiva, né? E a santificação é aquilo de progressivo que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Hoje eu preciso ser mais santo do que fui ontem e amanhã mais santo do que fui hoje. É progressivo o aspecto de santidade na minha vida e na sua vida. Como a luz da aurora, é a minha vereda que vai brilhando mais e mais e mais até que se torne então dia perfeito. Este é o aspecto de santidade na vida do cristão. Então veja, nós temos que viver a palavra em obediência e em santificação. É um requisito, santificação é um requisito bíblico para aqueles que desejam ir morar com Deus. Então, Jesus, ele vai lamentar sobre Jerusalém, né? Pois eles rejeitaram essa proteção. Em Mateus capítulo 23, versículo 37 diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis te ajuntar, como a galinha junta os seus filhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Veja, aqui há um desejo declarado de Deus em salvar. E aqui também há o caráter da rejeição daqueles que são alvos desse desejo de salvação da parte de Deus. Aqui nós podemos exemplificar até o aspecto da graça. Cristo desejando salvar o homem e o homem resistindo a esta graça tão maravilhosa que eu e você admitimos para a nossa vida, tornando-nos então eleitos em Cristo e predestinados às bênçãos espirituais que estão designadas a nós, oriundas da pessoa bendita de Jesus Cristo. A cidade de Jerusalém, logo depois
do ministério de Jesus, um pouco mais adiante, nós vamos ver que ela foi arrasada pelo Império Romano no ano 70 já da nossa era, cumprindo então a profecia que foi proferida no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 2, quando Jesus, sendo levado pelos seus discípulos até a parte exterior do templo e todos ali admirando, né, aquela estrutura física, e Jesus ele vai dizer que não vedes tudo isso? Em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então o Senhor já estava falando da sanção que o Senhor já havia determinado no céu para aqueles que estavam rebeldes, desobedientes e não aceitando o nosso Cristo. Não te assustará do terror noturno. É a palavra de Deus para o nosso período de sono, quando fisicamente estamos mais vulneráveis. Inicialmente, esse terror durante a noite pode ser comparado com algumas invasões de algumas cidades, que geralmente se davam no período da noite, e haveria de se ter então vigilância e cautela para esse período noturno. E isso é interessante e tem a ver com algumas invasões até recentes, a exemplo do que aconteceu recentemente do lançamento de mísseis dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, sobre a Síria na noite de 13 de abril de 2018. Porém, esse terror noturno, ele também tem um conceito relacionado à psicologia. Diferente de um pesadelo, é um distúrbio do sono, segundo o qual uma pessoa, inclusive, ou talvez principalmente crianças, se assustam com algo. Podem ficar até mesmo agressivas, inquietas, né? Gritam, se agitam ao longo do seu sono, porém, após isso, dormem e no dia seguinte nem mesmo se recorda do que aconteceu. Alguns pais costumam até mesmo ficar preocupados com esse tipo de comportamento, né? Mas no Salmo 91 nós temos aqui uma receita maravilhosa. Nos diz que Deus, né, afirma que se habitarmos nele, veja, aqui há uma condição, há de se estar nele, pois se habitarmos nele, não nos assustaremos com o terror noturno, nem com seta que voe de dia, nem com mortandade que assole ao meio-dia. Palavra e fé. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Este versículo, ou este verso, é uma alusão às guerras mais remotas, onde os combates eram corpo a corpo, espada e escudo eram fundamentais. Na mão direita do destro, claro, a espada, a arma de ataque. À esquerda, o soldado embraçava o seu escudo, uma peça também grande de madeira ou até mesmo de algum tipo de metal, e geralmente também poderia ser feita até mesmo de couro, né? Que tinha uma função, e a função era proteger os órgãos vitais do corpo deste soldado. E veja que como a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Escrevendo aos Efésios, inclusive aqui neste canal, aqui no Portal Bíblico, nós estamos fazendo também uma reflexão da carta de Paulo aos Efésios sobre a igreja eleita. Clique no link que vai aparecer no card e você vai aceder a este conteúdo também aqui no seu Portal Bíblico, e você será também edificado por este estudo da carta de Paulo aos Efésios. Agora, escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo lembrou desta cena, afirmando: revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? E é interessante que nesta armadura de Deus, né, a representação do capacete, das sandálias, da couraça, da justiça, mas quando Paulo está fazendo uso desta analogia, ele, por certo, vai fazer agora a analogia muito perfeita quando ele diz a respeito desta armadura de Deus, quando ele fala também sobre que devemos abraçar sempre o escudo, e este escudo é a nossa fé. E nós temos que lançar mão da espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Olha a importância que o apóstolo dos gentios dá à palavra de Deus. Ele mesmo, por diversas vezes, diz que se prega o evangelho não tem que se gloriar. É uma obrigação que lhe foi imposta. Ele mesmo diz que a palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo era um amante da palavra e instruiu a igreja, principalmente a igreja de Éfeso, do qual ele dedicou mais de 3 anos do seu ministério, consolidando aquela igreja extraordinária em Éfeso. Quando ele está em Mileto convocando os anciãos de Éfeso, ali nós vemos uma despedida do apóstolo Paulo e ali nós vemos o amor da igreja de Éfeso para com Paulo, chorando ali em oração, entendendo que eles jamais tornariam a ver o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a esses irmãos de Éfeso, ele diz: olha, vocês têm que ter o escudo, e este escudo é a fé. E vocês também têm que ter uma espada desembainhada em suas mãos, e esta espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, não tenham medo. A palavra de Deus para a sua vida neste momento é: não tenha medo. Por favor, não tenha medo. Entenda, saiba, conheça aquele em quem você tem crido. Não tenha medo, tenha fé. As nossas forças, elas podem falhar, e por certo falharão. Mas quando estivermos em tal circunstância e situação, nós então iremos fazer uso deste poder da palavra de Deus. A palavra é a senha para adentrar a este maravilhoso lugar de descanso, de refúgio, neste esconderijo, no esconderijo do Altíssimo. Foi assim que Jesus venceu o inimigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Todos nós conhecemos aquele período da tentação de Jesus, e eu gostaria de ler alguns textos aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 4, que diz: e chegando-se ele, o tentador, veja, já há 40 dias sem comer e sem beber, ali no deserto, o diabo diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo, então, novamente ousado que só, ele argumenta mais uma vez, levando-o até a cidade de Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito. Veja aqui, o nosso adversário vai citar para Jesus o Salmo de número 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha como o próprio adversário, ele usa do texto bíblico para tentar argumentar com Jesus. Mas Jesus, que é o inspirador de toda a Escritura, ele, com ousadia e cheio do Espírito Santo de Deus, ele também vai responder ao nosso adversário, dizendo: não devemos tentar ao nosso Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, o diabo transportou Jesus para um dos montes mais altos daquela região e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória destes reinos, e disse para Jesus: está vendo toda a glória desses reinos? Tudo isso te darei se prostrar agora e me adorar. Então Jesus respondeu com veemência, com intrepidez, e deu uma ordem: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Veja, Jesus usou da própria palavra para fundamentar a sua resistência às insinuações, às setas, aos dardos inflamados do adversário contra ele. Ao dizer: está escrito, o Filho de Deus refugiou-se no esconderijo do Altíssimo. Veja, o diabo não resiste ao poder da palavra. E eu vou te dizer mais uma vez, o diabo não resiste ao poder da palavra. Por essa razão que ele tenta diminuí-la. Por essa razão que ele tenta desqualificar a palavra de Deus. Porque veja, e eu também fiz um vídeo aqui neste canal
E este vídeo tem o intuito justamente de esclarecer aquilo que está na mente de muitas pessoas a respeito da importância da palavra de Deus. E aqui nós temos um vídeo que responde a pergunta: a Bíblia é a palavra de Deus? Procure este vídeo também aqui neste canal e você também será ricamente abençoado. Veja, o adversário ele quer desqualificar a palavra. Sabe por que ele quer desqualificar a palavra? Porque se ele conseguir desqualificar a palavra, ele vai conseguir colocar na sua mente que a vinda de Jesus é uma mentira, que a vinda de Jesus é uma lorota, que a vinda de Jesus é uma história da carochinha. Mas quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós entendemos que a promessa da sua vinda é iminente, então nós santificamos a nossa vida e quer deixar o seu adversário furioso, santifique a sua vida. Porque santificação nada mais é do que distanciamento do nosso adversário e proximidade, intimidade com Deus. Agora, dá ordem aos seus anjos. Esse aqui é um tema muito importante, mas que deve nos exigir uma cautela absurda para lidar sobre este tema. Veja, dá ordem aos seus anjos, os lares protegidos. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Ao mesmo tempo que o Senhor nos ensina a fazermos dele a nossa morada, Deus volta sua atenção e dá toda a importância que os nossos lares têm, enquanto espaço físico e humano que reúne a igreja e que também reúne a família, que é a célula máter desta nossa sociedade. Diz o Onipotente: praga nenhuma chegará à tua casa. Não obstante os ferrenhos ataques do inferno e da sociedade decadente de princípios morais contra a família, isso nós vemos a cada momento nas novelas, nos filmes, nos seriados, né? A busca pela depravação do caráter humano e por acabar com a índole da família, né? Da família que é uma família bíblica, uma família que glorifica o nome de Deus, né? O adversário ele visa destruir a célula máter da sociedade. É por isso que a família ou as famílias têm sido alvos de investidas do nosso adversário, né? Então veja, nosso lar, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. É dentro do nosso lar que nós educamos os nossos filhos no caminho no qual ele deve andar. E a igreja vive e prossegue, né, nessa marcha que triunfa de geração em geração até que o noivo retorne para buscar a sua noiva. E aqui nós lembramos do texto de Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, 14, quando ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo, né? Seguimos os seus passos, né? Diz o louvor bem antigo que quase não se canta hoje. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Para cumprir algumas tarefas relacionadas à nossa invisibilidade e invulnerabilidade no esconderijo do Altíssimo, Deus destaca anjos para intervir na relação humana e espiritual na qual vivemos. Mais rápido que a luz, né, que viaja 300 mil quilômetros por segundo, anjos poderosos do Senhor também descem à terra para ministrar sobre os que hão de herdar a vida eterna. É o texto que o escritor anônimo aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escreve no seu primeiro capítulo, no versículo 14. Mas veja, cuidado com esse tema. Muitas heresias surgiram pela falta de compreensão deste tema. Devemos adorar a Deus. Diga não ao culto aos anjos. Durante a tentação de Jesus no deserto, anjos estavam ali, invisíveis, esperando a hora de agir. O diabo havia tentado Jesus a entregar o seu jejum de 40 dias com um pedaço de pão provindo de sugestão maligna, né? Se tu és o Cristo, está aí passando fome por quê?
dá ordem para uma pedra dessa, ela se transformará em pão e você vai saciar a sua fome, né? Porém, veja, esta sugestão maligna, ela não teve êxito com Jesus. E ela não pode ter êxito comigo e com você. Porém, por viver no esconderijo do Altíssimo, em obediência e saber manusear corretamente o escudo da fé e a espada do Espírito, e aqui eu abro um parênteses para lhe alertar e te lembrar, e essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Veja, depois que Satanás foi expulso, os mensageiros então de Deus trouxeram-lhe alimento e Jesus pôde saciar então a sua fome. Imagine quantas bênçãos teremos. Veja, imagine quantas bênçãos teremos se nós seguirmos os passos do nosso Mestre. Eis aí o desafio da nossa vida cristã: seguir os passos do nosso bom Mestre. O diabo reconheceu, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra ou com teu pé em pedra. O versículo 11 do Salmo 91 tem um valor hermenêutico fantástico, né? Que expressa de uma forma incomum aquilo que de fato está acontecendo naquela ocasião. Pois o adversário, ele vai fazer uso, ele vai citar a própria palavra de Deus durante a tentação. Ao fazer isso, o inimigo atribuiu um elemento profético e messiânico ao versículo, ao mesmo tempo que reconhece o poder da palavra de Deus e reconhece também a deidade de Jesus Cristo, né? Agora veja, é por isso que Jesus refuta o nosso adversário com a palavra. É mais, dentre tantas instruções que Jesus nos deixa na sua bendita palavra, eis aqui mais uma delas. Nós temos que também refutar o nosso adversário através da palavra, pois se você tropeça na palavra, eu te digo que você tropeçou em todas as demais coisas. Pois da palavra, né? Pois da palavra procedem todas as saídas da minha vida. Né? O sábio, escrevendo nos Provérbios, diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ora, se eu tenho a palavra no meu coração, isso do meu coração procedem todas as saídas da minha vida, ou as fontes da minha vida. Logo, todas as saídas da minha vida serão pautadas na palavra. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que o adversário tenta tirar de mim e de você. Que a nossa conduta seja através da palavra. Que a nossa vida, de fato, se coadune com a palavra de Deus. Muito embora não precisemos do nosso adversário, isso é fato, né? Muito embora não precisemos do nosso adversário para interpretar a Bíblia, dentro de um estudo sistemático das Escrituras, tal fato aqui não é de todo desprezível, até porque Jesus não contestou a citação direcionada a ele. Apenas compreendeu que a promessa no versículo 11, que diz: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, não podia ser interpretada da forma que o nosso adversário interpretava, veja, e induzia Jesus também a interpretar. E aqui entra um caráter muito delicado que precisa de muita cautela para falar a respeito do assunto, que é até mesmo o suicídio. Porque lança-te do alto do pináculo para baixo, o diabo nada mais, nada menos queria que o nosso Senhor cometesse suicídio. Na sua mentalidade, o adversário entendeu que o propósito dos anjos era livrar o Senhor de tal ação, mas o nosso Cristo nos ensina que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Não adianta fazer loucuras e depois argumentar que fizemos em nome da nossa fé, pois a Bíblia nos ensina: não tentarás ao Senhor seu Deus. As promessas vencem os perigos, porque a mim se apegou com amor e eu livrarei,
poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Veja, no aspecto de livrá-lo-ei, o sentido aqui é de fortalecerei, né? Equipar de nossas armas espirituais para vencer estas batalhas às quais estamos submetidos. Armar-se, fortificar-se. E glorificarei tem sentido de honra. Aquilo pelo qual nós vivemos em expectação, esperando a redenção do nosso corpo mortal. Este corpo mortal que se revestirá de imortalidade, este corpo corrupto que se revestirá de incorruptibilidade, que é naquele momento glorioso onde a igreja do Senhor será glorificada e nós estaremos lá vivenciando esta experiência tão extraordinária. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 fala-nos de muitos perigos. Veja, de muitos perigos. Todavia, maiores são as promessas. Veja, maiores são as promessas divinas para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Em toda situação. Em toda situação. Guerras, ciladas, doenças, terror no dia e na noite, caminhando em casa, no meio das feras, e que venham as feras, como disse Inácio de Antioquia, como disse Policarpo de Esmirna, que venham as feras, que eu me torne o trigo de Deus, sendo moído pelos dentes dos leões, mas importa que o Senhor me receba. Veja, é uma conduta, uma postura de quem de fato está habitando no esconderijo do Altíssimo, que não tem suas vidas por preciosas, mas que entendem que suas vidas são preciosas para Cristo. As muitas promessas de livramento alcançam toda a esfera e nos garantem livramento, salvação, respostas à oração, companhia, honra, felicidade, longevidade. Eis aí o patrimônio das promessas de Deus para você em todo o Salmo 91, especialmente referidas no versículos 14 e no verso 16. O Salmo 91 é um salmo alegre, seu tom é agradável, é elevado, é glorioso. A fé está na sua melhor forma e se expressa de forma nobre. Aquele que pode viver nesse espírito será destemido e desfrutará da proteção celestial. Vivamos, pois, então com Deus e sejamos então abrigados na sombra deste Deus Todo-Poderoso. Enquanto servirmos ao Senhor, não precisamos viver atemorizado pelos perigos que nos cercam, que nos rodeiam. Podemos descansar a nossa alma, lançar as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele é quem tem cuidado de nós. E estando à sua sombra, descansando a nossa alma nele, o nosso Deus onipotente, confiando plenamente em sua salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, eu quero pedir que, se você tem gostado do conteúdo deste canal, que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho para que o YouTube te notifique todas as vezes que um material for upado aqui neste canal, que você possa compartilhar esse conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico, com aqueles que você ama e que o Senhor possa abençoá-lo. Senhor, muito obrigado por este momento de reflexão, onde a nossa alma está alegre em Ti, por tão maravilhosa palavra e reflexão. Muito obrigado, Deus, e obrigado porque eu sei que o Teu Espírito vai visitar a mente de cada um daqueles que verão este vídeo nos próximos dias e a Tua mão poderosa irá alcançá-los para a glória do Teu nome. É o que eu creio e assim creio no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.